Por sua morte a morte viu, o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e neste homem um homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Um bom dia, meus amados irmãos e irmãs, feliz Páscoa, bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração. Muita alegria que acolhemos a todos vocês nesta segunda-feira, dia 21 de abril, feriado e na oitava da Páscoa. Queremos aqui agradecer a sua companhia diária, espero que vocês tenham passado bem o tríduo pascal, espero que vocês tenham passado o dia de ontem com muita alegria, em família sobretudo, reavivando, fortalecendo os laços que unem a nossa fé e também os nossos laços familiares e laços de amor. E no dia de hoje, nós queremos render graças a Deus pela vida de Zenaide Xavier e Cananda Silva, que fazem aniversário. Também a você que nos acompanha, que reza pela sua saúde, reza pela saúde ou por alguém que passa por algum tipo de sofrimento, que esta oração da manhã possa chegar até o coração daqueles que, desejosos da bênção do Senhor, clamam por Ele. Então hoje nós vamos iniciar este nosso momento com a alegria de viver que Jesus sempre diz em suas palavras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. As palavras de Jesus insistem na alegria. É uma arte que às vezes se aproxima de nós e quase sem esforço podemos alcançá-la. Mas sabemos também como ela escapa, é provisória, dolorosa e indecifrável. Sempre que ela nos falta, temos que nos interrogar sobre o nosso viver burocrático e tristonho, sobre nossos passos precoces entre sombras, sobre nosso errar, sobre o peso de onde a alegria está ausente. A essência da alegria não pode depender de motivações acidentais. Entretanto, é uma condição necessária da existência. Quantas vezes queremos obtê-la por meio do êxito, do excesso, do ímpeto, da afirmação, da eficiência, do poder, mas o tempo se encarrega de mostrar nosso desacerto. A alegria que Jesus nos traz tem a ver com a fecundidade distinta que é gestada, por exemplo, em tempos de secura e combate, pois a alegria não depende do instantâneo, a alegria une as razões profundas do viver. Ela, portanto, não pode ser reduzida a uma espécie de estado de graça que nos toca em certas estações, ou a uma maravilha ressalva frente às agitações ou os contrastes do mundo. Ao contrário, se pensarmos bem, a maior parte do tempo, nossa vida é experiência do inacabado e do incompleto. É busca e projeto, é movimento transformador. A alegria é uma arte de paciência. Oremos. Pai de bondade, concede-nos a capacidade de desconstruir nossas expectativas, necessidades, idealizações e provar essa liberdade que vem abraçar a vida em suas misteriosas travessias, aceitando que a alegria vem de dar e amar. Amém. Que assim então possa ser e que nós, nesse tempo favorável, nesse tempo bonito da vida nova, da transformação de nossos corações, possamos vivenciar essa alegria de viver, a alegria que o ressuscitado traz ao coração nosso. E para nossa reflexão no dia de hoje, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos.
De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos a primeira alegria dessas mulheres ao ir ao encontro de Jesus. Graças a Deus, o Senhor falou por primeiro a elas e a elas deixou esse grande comunicado. Isso ainda ressoa, ainda hoje em nossas comunidades. Prova disso é como nós vemos o entusiasmo de tantas mulheres que se doam pela vida da igreja. Sem dúvida alguma, se não fossem as mulheres, a nossa comunidade, as nossas comunidades não teriam como chegar ao bom êxito e ao bom termo da evangelização. Bendita seja a presença das mulheres em nossa igreja. Mas só que nós vemos também, em contrapartida, aqueles que ainda se recusam a acreditar em Jesus. E o pior de tudo, novamente se vendem a uma ideia que não era acolhida, ou uma ideia que passava pelo poder. Se vendem para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Olha, a preocupação dos discípulos não era de provar que Jesus morreu, até porque Jesus foi crucificado, muitas foram as pessoas que acompanharam o seu caminho, e como nós tivemos a oportunidade de viver no tríduo pascal, somente pela flagelação, dificilmente Jesus conseguiria permanecer vivo. Jesus morreria certamente na flagelação, só que ele morreu na cruz à vista de todos. Então por que essa preocupação? Uma preocupação extremamente infundada. E aí, como nós inclusive rezávamos, e eu dizia nas comunidades onde presidi a Eucaristia, Jesus ele tinha um controle de toda a realidade. Toda a realidade daquele momento estava sobre a ação de Deus. Deus tinha o controle, porque Deus conduz a história. Então vejam que preocupação infundada e que fechamento à graça de Deus. Se a iniciativa é sempre divina e é Deus que nos chama, um coração fechado não participa desta iniciativa, ou pior ainda, não recebe a alegria da vida nova. E aí as mulheres, elas vão, fazem conforme Jesus pediu, e em contrapartida, os judeus, a partir das suas autoridades religiosas, se fecham ao mandato de anunciar e, sobretudo, de acolher a Jesus Cristo vivo. Então, meus amados, a exigência é que nós sejamos disponíveis e acolhedores desta boa notícia. Se nós quisermos fazer a experiência do ressuscitado, é necessário que o nosso coração esteja aberto e não fechado. Não nos fechemos, portanto, ainda hoje aos poderosos. Não nos fechemos ou não coloquemos em nosso coração condições para acolher Jesus. Inevitavelmente, o amor de Deus nos inspira. E quando o amor de Deus nos inspira, meus amados, nos inspira ao encontro com Ele. Feliz daquele que acolhe esta notícia e que, abrindo o coração, sente essa vida nova pulsar em sua vida. É preciso abrir o coração a isso. Então que no dia de hoje nós possamos dar um passo dentro desta oitava da Páscoa, acolhendo a alegria do anúncio. Que nós possamos correr ao encontro de Jesus e, encontrando Jesus, nós possamos correr ao encontro dos irmãos e anunciar certamente esta certeza. Jesus está vivo, Jesus está presente, atuante na história. A criação ainda está em curso e é nesta nova aliança, neste amor de Deus por nós, que nós vamos conduzindo e, é claro, nos empenhando sempre para que esta vida nova esteja em cada coração humano. E aí, é claro, meus irmãos, nos comprometendo com tudo, a começar, é claro, com o Evangelho, com a vida dos irmãos, com os pequenos, com os pobres, não nos deixando corromper pela
ambição, pela ganância dos poderosos. A vida nova de Jesus, ela é para todos. Então a todos nós devemos anunciá-la. Que assim possa ser, tá bom? Desejo a você uma segunda-feira de descanso, afinal de contas é feriado, ainda vivenciando essas alegrias pascais, e que a nossa vida possa ser um exemplo e uma luz clara para tomar alguns pelas mãos e guiar rumo ao encontro com Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Penha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia, um ótimo dia, e amanhã estaremos novamente aqui com o nosso Comunidade em Oração. Até lá. Jesus me amou e se entregou por mim, os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte e a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou.